Olá, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance você e toda a sua casa. Amém? Que bom estarmos mais uma vez em comunhão, juntos, seguindo nessa série de estudos, imitai a fé deles, nosso café com palavra, um momento para nós aprendermos da palavra do Senhor. Estamos estudando esses personagens dignos de serem imitados, de terem a sua fé imitadas, e hoje eu gostaria de convidar você a imitar a fé de Ananias. Esse personagem está registrado em Atos capítulo 9, e foi um dos discípulos do Senhor que pôde acompanhar Saulo e futuramente o grande apóstolo Paulo. E o texto que registra a sua aparição está em Atos capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 8 em diante para que você entenda a passagem. Diz assim a palavra do Senhor: Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Esse personagem, Ananias, tem por significado o nome: o Senhor tem sido gracioso. É assim o significado do nome deste homem de Deus. E ele é digno de ter uma fé imitada, porque ele tem características que tem muito a nos ensinar. Primeiro, eu quero que você imite a fé de Ananias, para que você também seja como ele, um discípulo de Jesus, um genuíno discípulo de Jesus. O versículo 10 diz: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Um discípulo procura obedecer e imitar o seu mestre. Um discípulo está sempre disponível. Ananias era assim, um discípulo disponível, uma pessoa que o Senhor poderia contar, alguém que Deus poderia direcionar, alguém que Deus poderia trazer uma palavra, uma visão, uma direção, e poderia obter dele obediência, porque ele era um imitador de Jesus. Então o próprio Senhor Jesus traz uma visão para ele e encaminha ele a alguma coisa. E aqui vai o segundo modelo e exemplo que nós devemos imitar de Ananias, é que ele tinha um bom testemunho de todas as pessoas ali. Lá em Atos capítulo 22, diz o seguinte: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam.
É assim que Paulo descreve aquele homem que chegou até ele, aquela pessoa que chegou para anunciar uma palavra de Deus a ele. Ele era alguém que tinha bom testemunho de todos ali onde ele morava. Então, que você possa se preocupar com isso. Se você é um filho de Deus, se você é um discípulo do Senhor, tenha um bom testemunho pelo seu caráter, pela sua fé, pela maneira como você procede com as coisas, com as pessoas, a fim de que você, pelo seu testemunho, seja um exemplo para alguém que necessita de conhecer a Jesus. A terceira coisa que eu quero que você imite de Ananias é que você, como ele, acredite que Deus possa mudar qualquer coração. Olha só o que fala no versículo 13 a 16. Ananias, porém, Deus envia ele e Ananias vai e retruca, responde ao Senhor: olha, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. A visão que ele tinha de Saulo era essa. E o versículo, capítulo 9, versículo 1 fala: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então ele estava certo em afirmar que aquele Saulo era alguém perverso, era alguém que queria o mal dos discípulos do Senhor. Mas aquele homem tinha tido um encontro com o Senhor. E o que eu acabei de relatar foi o que foi o resultado desse encontro. Ele caiu, ficou prostrado, ficou cego, e durante esse período ele esteve jejuando e orando, esteve 3 dias em jejum, em oração, buscando ao Senhor. Então, como Ananias, acredite que Deus possa mudar, que Deus pode mudar o coração de qualquer um, que Deus pode converter qualquer coração, porque não importa qual era a vida de Saulo, Deus converteu aquele homem em um grande e extraordinário pregador, alguém que mais deixou legado a respeito da palavra do Senhor. Tantas cartas paulinas nós temos, porque aquele homem teve um encontro com o Senhor Jesus e seu coração foi transformado. Não importa quão duro seja o coração, Deus é poderoso para convertê-lo a ele. Amém? Ananias foi até Saulo e o perseguidor e o chamou de irmão. O versículo 17 fala: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. E aqui nós partimos para a quarta característica, o quarto exemplo que nós devemos imitar de Ananias. Mesmo que você não compreenda, obedeça à voz de Deus. Mesmo ele não entendendo, ele justificando a respeito de Deus aqui, o versículo 15 diz o seguinte: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Sabe o que Neemias fez? Deus disse, vai, Jesus disse, vai, e Ananias foi. Sua obediência é um testemunho de seu caráter e de sua fé. Deus enviou, quando Jesus o mandou, ele fez, ele cumpriu a vontade de Jesus. E aqui nós partimos para a quinta característica que nós devemos imitar dele. Seja corajoso. Ananias, apesar de temeroso, foi até Saulo e o ajudou. Apesar de temeroso, chegou sobre aquele homem, pôs as mãos sobre ele, orou por ele, o abençoou e até o batizou. Ele teve a coragem de enfrentar o seu medo, mesmo que aquilo traria risco à sua vida. E por último, ele transformou o seu medo em poder e amor. Mesmo com medo, ele fez com que aquele medo fosse transformado em poder e amor. Ele tinha algo. Tenha o suficiente de Deus para repartir. Aquele homem impôs as mãos sobre Saulo e ele ficou cheio do Espírito Santo, porque ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, que nós, nesse dia, possamos também ter a mesma disposição, sermos discípulos de Jesus, termos um bom testemunho, acreditar que Deus pode converter, transformar qualquer coração, ser obediente, mesmo que nós não compreendamos aquilo que Deus deseja fazer, e precisamos também ser corajosos para fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos.
e ter o suficiente para repartir. Não importa o quanto eu tenha, se Deus está colocando uma missão diante de mim, se Deus está me enviando a abençoar alguém, que eu esteja disposto a abençoar este alguém em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te capacite, me capacite a agirmos como Ananias, a sermos instrumento de bênção, a sermos um instrumento de salvação, de renovação, de encorajamento na vida de pessoas que necessitam disso. Deus abençoe sua vida, te capacite a alcançar isso no Senhor. Amém? Até mais, Deus abençoe e um grande abraço.